Para essa conversa, recebemos Fernando Barrichello, engenheiro da Poli, tem uma vasta experiência no mercado financeiro, publicou 2 livros que ele vai falar um pouquinho aqui e é um enorme prazer de tê-lo aqui conosco. Tenho também aqui ao meu lado meu sócio, Bruno, também engenheiro na Poli. Nossa, hoje aqui só da Poli, né? Então, assim, seja muito bem-vindo, Fernando. Muito Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Super Será um agradeço. prazer esse papo. Ótimo. Então, assim, olha, eu sei que você teve uma carreira muito sólida no mundo corporativo. E eu queria entender como é que foi essa sua trajetória, né? Você sair do mundo corporativo e de repente, se tornar um especialista, né? Escrever 2 livros de assuntos que estão bem latentes, tanto do processo de decisão como reasonable skills. Então, se você puder contar e dividir um pouquinho para a gente como foi essa trajetória. Claro. Na verdade, não foi uma transição de repente, né? Eu sempre tive um lado A e B. Mesmo como executivo em grandes corporações, com aquela pressão de execução, eu sempre achei tempo para continuar estudando, né? Sempre gostei de estudar, fiz engenharia e não me limitei às coisas mais técnicas. Eu sempre gostei de comportamento humano e as relações dos seres humanos se dá através de diálogos e de raciocínio, na verdade. E então fui fazer MBA, aprendi um pouco de gestão como um todo, mas em um certo momento entra a psicologia, filosofia, que são os berços de como o cérebro atua e como ele deveria atuar, né? Então, nessa trajetória, sempre estudei e fui coletando muita informação em blogs meus, em papers, documentos. E quando eu vi, estavam prontos muitos livros. E aí eu comecei a realmente devolver para as pessoas o que eu aprendi. Muito legal, muito legal. E se você tivesse que explicar reason skills em 1 minuto, assim, você está no elevador, alguém te pergunta o que significa, como é que você explica? Bom, eu diria que reasoning skill é a habilidade do bom pensar, do bom raciocinar. Mas, Érica, Bruno, a gente não pensa, a gente não raciocina? Sim, mas tem um espaço de aprimoramento enorme que muitas vezes as empresas não perceberam ainda. Basta ver os programas das empresas focado em hard skills e soft skills. Hard skills são os treinamentos técnicos, contabilidade, mesmo IA, como fazer um modelo de supply chain e marketing. Que é ótimo, você aprende na faculdade e as empresas reforçam. Soft skills são as habilidades mais humanas, como liderar pessoas, como administrar conflitos, etc. E aí onde está o pensar? O que conecta? E aí como eu percebi com o meu próprio testemunho nas empresas, onde faltava muito para a gente chegar num outro patamar, basta ver reuniões confusas, planos que não dão certo, promessas que não são cumpridas, e uma linha de raciocínio muito frágil até para convencer o seu líder. E aí entra, então, as reasoning skills, que são basicamente o poder de resolver problemas, de tomar decisão, de pensar criticamente. Então, eu digo até que são 4 verbos. Analisar, decidir, resolver e argumentar. Então, este set de habilidades eu traduzi para o meu livro. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Que legal. Tá? Raciocínio estruturado para decisões de impacto. Muito legal, Fernando. Porque qual é a finalidade de um bom pensar de tomada de decisão? Você impactar o resultado que você quer. Então, o impacto e o resultado ele é toda a consequência do meio, que é pensar, resolver, decidir.
E esse Muito aqui, legal. esse aqui foi meu primeiro livro, tá? Deixa eu só fazer um jabazinho. Estratégias de decisão, decida melhor com insights da teoria dos jogos. Muito legal. Esse aqui foi meu primeiro, que eu estudei uns 10, 15 anos. Eu conheci John Nash, eu que legal. Fiz muito tiete para ele e etc. E esse aqui é mais sobre decisões estratégicas e interdependentes de outros, né? E este aqui é mais cognitivo. É como a gente processa essa decisão dentro da nossa cabeça. Muito legal. O Barrichello, assim, você trouxe aí uma terceira camada, né? Hard skills, soft skills e também agora o reasoning skills. Então, pelo que eu percebo, assim, tem uma diferenciação entre você ser aquele funcionário que sabe muito, né? Conhece muito, e aquele que sabe pensar bem, né? Decidir bem. Como é que você transita nesse mundo? Como é que você enxerga o reasoning skills fazendo essa junção? Eu não desprezo nem o hard skill, que é o grande conhecimento que você comentou, não desprezo o soft skills. Essa camada, ela concilia para ter um resultado mais prático. Quantos profissionais são ótimos nas suas disciplinas, mas depois ele não consegue transmitir numa reunião um plano, ele não consegue fazer uma boa análise, ele não consegue olhar uma correlação, uma causa e efeito. Então, o Reasoning Skills ele ajuda e potencializa quem conhece bastante ser mais efetivo. E quem não conhece, ele ajuda a saber aonde procurar as coisas. Então, e principalmente no mundo onde a informação está muito disponível, a gente vai falar mais tarde sobre IA, né? O conhecimento técnico ele está muito mais disponível do que antigamente. Então, a liga que vai dar muito mais resultado será o raciocínio. Entendi. Então, de nada, assim, ok, a pessoa ela é muito inteligente, né? Ela tem a tecnicidade e nem o ser humano é difícil ele ter, né? Às vezes o muito técnico ele não tem os soft skills. E, às vezes, tem aquela pessoa que tem a tecnicidade, ela tem a habilidade de lidar com a pessoa, mas ela não consegue pensar e decidir de forma racional. Seria mais ou menos isso ou não? Exatamente. O que está dentro de tomada de decisão? Estruturação de um cenário. E ele até pode saber 3, 4 cenários, mas como é que você compara cenários? Tá bom. Né? E aí entra as técnicas de como tomar decisão, como resolver problema, inclusive como argumentar, né? Ele pode ser muito um bom técnico, mas na hora de ele se expressar, ele não se expressa de uma forma mais lógica, como premissa, um argumento, uma conclusão, uma inferência, e aí aqui tem de tudo, né? Inferência lógica, dedutiva, indutiva, analogias, tem muito fundamento que sempre esteve. Então eu não estou criando. Você só organizou, nada, eu né? estou organizando. As pessoas até acham que não, mas isso aí a gente já deveria saber, provavelmente, mas você não usou. Então nada que eu falo é novo a ponto de trazer um novo framework. Eu estou organizando o que estava espalhado, e isso faz uma diferença enorme. Tanto que o subtítulo aqui é raciocínio estruturado. Não é um novo conhecimento. Entendi. É colocar em ordem do jeito que você está pensando. Depois a gente vai dar alguns exemplos aqui. Ô, Barrichello, dentro do seu livro, né? Eu já comprei o seu livro. Isso, muito bom. Conheci um pouco do material, e você fala um pouco de vieses, né? E como que eles interferem no modelo de pensar, né? Pelo que eu entendo, os vieses te ajudam a identificar o que não fazer para decidir, é isso? E como é que você vê os vieses? Pode trazer alguns exemplos para a gente do que você entende que está mais no dia a dia das pessoas hoje? Vamos definir um pouco o que é viés. Viés é um erro de pensamento sistemático. E aí a literatura já viu 20, 30, 40 formas de pensar que todo mundo pensa, porque é natural e está errado. E por que é natural? Porque somos todos homo sapiens, da evolução humana, né? Pensar rápido.
Inclusive, aquele livro do Kahneman, né, Rápido e Devagar, ele traz do sistema 1, sistema 2. O sistema 1 é aquele pensamento intuitivo, rápido, que é muito útil na selva, porque lá você tinha que sair correndo ou lutar. Então, a gente vem disto. Só que agora o mundo está muito mais complexo e você precisaria entrar no módulo 2, que é para um pouco, para ver se, de repente, aquela sombra não é um leão. Então, antes você saía correndo com uma sem sombra, saber o que sem era, saber né? o que era, né? Então, esses erros sistemáticos nos acompanham. Tá. Por exemplo, e aí tem nome para tudo, né? Vou dar um exemplo do viés da disponibilidade da informação. É aquilo que é influenciado por algum evento, e aí você distorce a sua avaliação correta sobre probabilidades. É muito mais frequente acidente de carro, mortes em carros, etc., do que de avião. E aí, mas basta cair um avião, na mídia fica muito evidente, e aí você percebe que é muito mais perigoso andar de avião do que de carro. E não é, estatisticamente. Então, distorce o seu julgamento se você parasse um pouco e pensasse. E os marqueteiros aproveitam para isso. Por exemplo, compre agora porque está acabando. Isso chama viés da escassez. Você até sabe que não é verdade, mas você entra num módulo emocional e compra as últimas unidades até mais caro. Shopee e Amazon são craques em colocar só tem uma unidade, né? Também, Bruno, de hotel. Entra no Booking e diz, olha, 8 pessoas estão vendo este quarto neste momento. E só tem um, né? E só tem um. Corra. Né? Ancoragem. Né? Você vê primeiro um preço, acha que é justo. Não, você não conhecia, acha que deve ser justo, porque você viu aquele preço. Pede um desconto, a pessoa te dá, você fica feliz. Aí você sai da loja, vai pesquisar, tinha vários mais baratos. Técnica de vendedor, colocar lá em cima. Lá em cima. O viés da representatividade é quando alguma coisa traz um estereótipo que define o todo, mas indevidamente. Então, você vê algo verde e algo amarelo, e o verde você acha que é mais ecológico. Mas não, talvez não. Entendi. Racionalmente não faz sentido. Não faz sentido. Tá. Né? É claro que tem toda uma indústria que aproveita dos estereótipos, mas esse viés, todos os vieses aqui no livro tem mais de 20, ele serve para a gente ter consciência. Ah, tá. É que nem o investidor, né? Que às vezes ele compra ali umas ações e ele fala, não, eu comprei essa ação e eu vou ficar nessa ação independente do que aconteça com a empresa, e ele quer levar no longo prazo, e que às vezes, dado o cenário e tudo, mas ele tem um viés ali que ele acredita fortemente. Esse viés chama viés de aversão à perda. Isso. É quando a dor da perda é muito maior do que, se a gente for colocar uma sensação, isso já foi medido, tá? Uhum. Aquela sensação de perda é uma sensação emocional. Sensação de ganho também é uma sensação. Tá? Mas se a gente for ver, perder 10 alguma coisa, unidades, dói muito mais do que ganhar os mesmos 10. Engraçado, né? E aí, ele diz, vai subir um dia. E todas as evidências mostram que é melhor ele ter o prejuízo, investir num outro e continuar para subir, e ele não consegue entender o custo de oportunidade que ele está perdendo. Uhum. É isso. E aí, cada mês que passa, era uma coisa que ele já podia ter ganho alguma coisa. Que era 5, baixou para 1, e fica 1. Se ele tivesse aquele 1, de repente já estaria no 2, porque ele teria alocado em outro lugar. Né? Uhum. Mas não, porque dói muito. Dói. E qual seria a sua sugestão para essas pessoas que têm esses vieses tão fortes, de repente ter essa consciência? Obviamente que é ler o seu livro para entender, já ficou bem claro, mas se você tivesse que dar uma dica para as pessoas, assim, tomem cuidado com os vieses, né? Que exercício você sugere? Você tem que colocar algo no lugar, certo? Porque dizer não faça isso é diferente de
e, no lugar disso, faça outra coisa. Aí entra todos os capítulos de teorias racionais de decisão. Né? Que é, por exemplo, entender o que é uma decisão e quais são os melhores métodos de tomada de decisão para ele contrapor se não teria um jeito melhor do que simplesmente continuar no viés. Né? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. O que é decidir? Eu faço muito essas perguntas nos meus treinamentos, em empresas ou em aula, e as pessoas falam, decidir é escolher. Eu falo, ótimo, só que você não definiu decidir. Você colocou um sinônimo. E dar um sinônimo a uma palavra não é defini-la. E agora, então, você vai ter que dizer o que é escolher. Né? E aí você fica andando assim, certo? Então, decidir é escolher. Escolher é selecionar uma alternativa entre várias. Você vai num restaurante e precisa decidir o que você vai comer. Então, você seleciona o item do menu que você mais gostou. Você fez um ato de decisão. Né? Portanto, toda decisão precisa ter alternativas. Se você não tem alternativa, decidido está. Certo? Embora não decidir é uma decisão. Então, por exemplo, no caso daquele cliente que ele quer segurar a ação dele, né? É uma escolha. Ele escolheu manter isso daí. Em função de quê? Em função de acreditar numa recuperação futura. E ele não analisa dados. Ele provavelmente não analisou o dado dos fundamentos e o que o mercado está dizendo sobre aquela ação. Né? E aí eu imagino que tenha dois tipos de movimentos, aqueles fundamentos das empresas mesmo, mas também o efeito manada, né? É isso. Porque todo mundo... Geralmente, né, o investidor, na hora que ele tem que entrar é quando a bolsa está barata, está negativa. Né? E é na hora que todo mundo quer sair. Que é o famoso efeito manada, né? Então, às vezes, ele está na contramão. Justamente porque ele segue, né? E assim, o que é bom para um não necessariamente é bom para você, porque cada um tem um objetivo, né? E um modo diferente de pensar. E é muito emocional, porque ele fala, não vou vender. Mas pode cair mais também, né? É isso. Às vezes o viés dele está no... Eu conheço a empresa, sempre foi boa. E, na verdade, a leitura dos dados objetivos já diz que talvez seja um momento ao contrário. Então, falta... Nesse caso de um cliente que tem muitos vieses embarcados, a gente tem que ser uma pessoa que ajude-o a tomar a melhor decisão, dando essas opções para eles. E como é que a gente pode ajudar uma pessoa a conduzir esse processo? Provavelmente você deve ter encontrado aí no seu mundo corporativo e no seu momento atual líderes que tenham dificuldades para decidir. É muito comum a pessoa... Como é que você consegue chegar e ajudar a paralisia, né? Não, a pessoa quer tanta informação, quer analisar tanto, porque na realidade ela só está empurrando a decisão, né? Não, mas ter muito dado pode atrapalhar. É isso. E ter todos os dados não significa que você vai tomar uma decisão, porque precisa do processo decisório. Qual é o modelo decisório? Então, muita gente diz que uma boa decisão precisa ser baseada em dados e fatos. Incompleto. Por quê? Porque tem que ter dados, mas também um bom raciocínio. Depois de ver alternativas, tem o que eu falo são 5 passos. Primeiro, tem as alternativas. Depois, você tem que ter o critério e os atributos de cada alternativa para a sua decisão. Mas posso dar um exemplo cotidiano? Depois a gente volta um pouco. Se você quer comprar uma casa, um apartamento, quais são as alternativas que existem? O que existe. Ou seja... O Zap Imóveis deve ter uns 35 mil apartamentos disponíveis aí no mesmo bairro, né? Agora, não vem querer algo que não existe. Então, geralmente, a alternativa é o que existe.
Então, muita alternativa, ou pouca alternativa, é só parte do problema. Como é que você vai selecionar o apartamento? Bom, o que intuitivamente a gente faz deveria ser sistematizado, porque é até mais fácil de comunicar. Porque o que eu vou falar aqui é muito intuitivo, mas você talvez não pense nisso para depois usar em casos complexos. Então, interessante pegar um caso didático e depois jogar para o complexo, porque no complexo parece que você trava e basta seguir o simples. Se você decidiu que quer um apartamento no bairro tal, você já selecionou num critério que é o bairro. Então, dos 35 mil já vai cair. Daí, você começa a colocar outros critérios, que eu chamaria critérios eliminatórios. O que é o critério eliminatório? Não quero nesse lugar, não quero isto, não quero isso. Você sabe o que não quer. E aí você coloca nesta região. Um outro critério eliminatório é preço. Mais que isso, você nem coloca no filtro, no site. O que é outro eliminatório? Eu quero de 3 quartos, porque eu tenho família grande. Eliminatório. Depois tem o quê? Um critério classificatório. Porque aí você achou 10 apartamentos que cabem no seu bolso de 3. Como é que você decide entre eles? Entram os atributos. O que é o atributo? Com varanda ou sem varanda? Apartamento baixo ou alto? Já reformado ou ainda posso gastar alguma coisa para reformar? Mobiliado ou não? Banheiro com tipo uma porta para a rua, ou janela para a rua ou não? E aí você percebe que todos eles têm uma coisa melhor que a outra. A cozinha que você gostou é um, a varanda é outra e o quarto é outro. E aí você não sabe decidir. Então, primeiro vem alternativa, atributos e critérios, e aí vem o peso. O que é o peso? O que eu valorizo mais na hora de decidir? Eu vou passar mais tempo aonde sentado? Na cozinha, na varanda ou no quarto? É um tipo de definir peso. Mas, de repente, o seu peso eu quero mais silencioso. E aí tem certo ou errado? Não tem. Isso. Não, perfeito. O ponto, então, é você ter esta mentalidade... Para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa, para ter clareza do que você até explica a sua decisão. Né? E aí você explicou. Então, casos complexos, como é que vocês vão orientar os seus investidores? Primeiro, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Vocês já fazem isso, que eu sei. E aí, não só oferecer alternativa. A gente deve sempre oferecer critérios de decisão. É isso. Por isso que quando alguém pede uma opinião para mim, eu falei assim, não quero dar minha opinião. Posso dar alternativas, prós e contras, e você decide? É isso. Porque a minha opinião pode ser diferente da sua. Então, qual é a melhor prática para isto? Eu posso dizer, na minha época eu fiz isso, mas você é outra pessoa. É isso. Você está numa outra empresa. Então tem que tomar cuidado com os gurus que ajudam a tomar decisão baseado neles. É isso. E cada um, né, tem desejos e sonhos totalmente diferentes. E o que a gente automaticamente está fazendo? Estamos ensinando a pessoa a pensar. Sim. É você não está apenas orientando o seu investidor na melhor opção. Está deixando ele mais inteligente, sábio, para fazer isto até um dia sem você. Mas como ele confia em você, ele sempre vai voltar. É um ganha-ganha. Não, sim. E por isso que na Ébano, a gente sempre, a cada 15 dias, a gente faz eventos com os clientes com o objetivo de trazer informação. Né? Que eu acho que a informação ajuda na decisão. Então, quanto mais informação você tem, melhor você decide. E você não pode tomar uma decisão, meu amigo falou para eu comprar isso. Seu amigo tem um outro objetivo de vida. Então, assim, isso não
condiz com o seu planejamento financeiro para daqui 10, 15 anos. Então, às vezes, né, tem esse modismo e a gente tem que tomar cuidado para aquele plano inicial que foi desenhado e se isso vai ajudar a acelerar ou não. Resgatar os critérios definidos lá atrás. Isso. Os critérios. Resgatar, então, quando a gente fez aquela conversa lá atrás, os critérios de alocação e de risco eram esses. O que você está me trazendo não vai de acordo. Acho que aí você pode trazer alternativas, como alternativa tem com essas possibilidades, eu acho que ajuda a pessoa a tomar a decisão e não depois terceirizar, né? Delegar para você a decisão e a consequência da decisão, né? Porque no final das contas o portfólio é dela e a gente tem que apoiá-la nesse sentido. É mais ou menos nessa linha, né? E aí, voltando para a pergunta, como se livrar dos vieses, Érica? É colocar no lugar esse modelinho de objetivo, alternativa, critérios e os pesos. O que para você valoriza mais nos critérios. Não, perfeito. Ter este raciocínio serve para qualquer coisa. Não, até se você vai comprar um colchão novo ou não. E etc. Não, excelente, excelente. Muito bom. Vamos agora abordar um pouco o mundo da IA. Mundo da IA. A IA tá pegando fogo, todo mundo aí tem alguma solução, mas eu vejo muita provocação sobre o que ela pode causar no pensamento das pessoas, se a pessoa vai deixar de ser mais crítica, menos crítica. Queria que você falasse um pouco aí como é que você enxerga um pouco do Reasoning Skills com o advindo da IA, o que tem de efeito prático nisso. Tá. Olha, tem muita pesquisa séria, e aí os gurus de LinkedIn colocam dizendo, veja pessoal, a MIT disse que a gente perde memória, e Harvard, e etc. E são pesquisas sérias, eu acredito que tem risco da gente não se desenvolver sobre algum pensamento crítico sobre o tema. Mas eu desafio um pouco que, em alguns casos, ninguém perde o que não tem. Certo? Então, tem um monte de gente que já não tinha pensamento crítico. Todo mundo é inteligente, somos seres humanos, a espécie que reinou no mundo, ok. Mas vamos fazer variações de o que é pensamento crítico ou não? Até porque a palavra pensamento crítico virou um bordão e não é bem definida o que é pensamento crítico. Daí eu volto para a IA. Pensamento crítico, na visão de muita gente, é um comportamento, é uma atitude questionadora. Do tipo, não confie em tudo que a IA diz, questione. Mas espera aí, você confia no que seu pai disse? No que o médico disse? Você não devia questioná-los também? Ué, quem disse que eles são os gênios? Ou seja... O viés da autoridade, né? Viés da autoridade, ótimo. Porque a gente confia até em assessor de investimento, quando, na verdade, deve ser crítico e pedir os critérios. Então, se o médico fala alguma coisa, este é o remédio, você deveria até questioná-lo. Me explica um pouco mais, doutor. Eu quero entender mais o corpo humano. E tem muita gente que faz isso. Então, essa sim é a pessoa crítica, que já é crítica. Tem gente que não, aceita. E essa mesma pessoa é a que talvez, provavelmente, vai aceitar a opinião da IA. Né? Então, essa aí não está perdendo nada, porque ela nunca teve. Agora, aquela pessoa que questiona o médico, o mecânico, figuras de autoridade, porque... Quando você tem um problema com um carro, você não fala com o mecânico, não fala para o médico. Com problema de saúde, fala para o médico, não o mecânico. Quando tem dores sentimentais, um terapeuta. Sim. Não é? Essa pessoa que questiona, provavelmente está questionando a IA também. Sim. Então, essa postura questionadora é ótima, mas não é o suficiente. Tá? Você pode ter uma postura questionadora e questionar mal. É só perguntar por quê, como, me explica mais. Né? O que é pensamento crítico? É o encadeamento de várias premissas numa certa lógica para chegar numa inferência, uma conclusão. Tem técnica
para ter pensamento crítico. E a gente nunca foi ensinado, basicamente, para ter um pensamento crítico. Mas eu acho que a IA deixa um pouco a gente mais preguiçoso, sim. Tem hora que eu me vejo perguntando para a IA mesmo. Né? É aquela consultada. Mas a gente deveria sempre usar 2 IAs, 3 IAs. Eu escutei um pesquisador recentemente dizendo que ele pergunta para o ChatGPT, o Claude, que é mais americano, ele vai lá no DeepSeek e pergunta a mesma coisa, porque as IAs são enviesadas naturalmente por o histórico de interação, né? De treinamento que eles tiveram, e pode ter. E o DeepSeek vindo da China pode ter um olhar diferente. Talvez é o mesmo dado e não a mesma interpretação dele. Interpretação. Então, eu acho que corre o risco, sim, e a gente deveria se policiar um pouco mais com técnica. E qual é a técnica que você mais gosta de usar quando você está fazendo algumas perguntas para a IA? Aí, eu gosto de desafiar a IA de 2 formas. A primeira é dizer, ótimo, me explique mais, mas explique o porquê. E eu falo, quais foram as premissas e as suas inferências e a conclusão? Será que não tinha uma premissa, a gente chama de premissa oculta, né? A, B, da C, mas tinha um D ali que ele não disse. Será que não tem nada mais aí? E aí ele entende o que é uma premissa, o que é uma inferência, o que é uma conclusão, ele vai explicando um pouco mais. Mas o que eu mais gosto é dizer, dê um argumento contra você mesma. Isso é boa, né? Ele é bom. Porque o que mais nos impressiona na IA é a fluência. E a rapidez, né? Também, né? A rapidez, ela impressiona, mas a gente sabe que por trás são chips rápidos. É isso. Mas isso só ter capacidade de processamento. Mas a fluência que ela coloca, olha, isto para isso, parece razoável, né? E você fica convencido numa suposta inteligência de uma coisa que ela está trazendo padrão. E aí, o que é mais maravilhoso na IA é que ela não fica ofendida. Isso é maravilhoso, né? Você pode pedir para ela se duvidar, que ela vai se duvidar. Você fala o seguinte, duvido. Tudo bem, me explica mais, ela não cansa. Porque se você fala para um ser humano, não sei não, me explique mais, já fica de má vontade, né? Explicar mais. Por quê? Você está duvidando de mim? Né? Tem aquele orgulho. Né? Até o seu médico pode ficar um pouco incomodado de você questionar. Se você falar para ele, vou consultar uma segunda opção, um segundo médico, né? Aquele mal-estar, né? Alguns falam, não, tudo bem. Mesma coisa do mecânico, de professor, né? E a IA fala, ok. Só que a mesma competência para provar algo, ela tem competência para criticar. Isso é fantástico. E aí ela vai criticar ela mesma. Portanto, lembra que eu falei, não me dê opinião, me dê prós e contras para eu decidir? Eu acho que isso é o maravilhoso fazer com a IA. Me dê prós e contras disto. E não é pergunte o que você acha. Entendi. O que você acha é dado histórico. E aí a IA serve para um search, como se fosse o antigo Google, que hoje a gente usa, e fazer inferências. E eu ouvi uma cliente nossa fez uma apresentação para nós, né, sobre IA muito boa, e aí ela falou que basicamente a IA não passa de um modelo matemático que tem cálculos de probabilidades muito fortes. Ela sugeriu também usar assim, qual a probabilidade desta inferência estar correta? Me fale do ponto de vista de estatístico, quais são as possibilidades, quais outras possibilidades, né? Então acho que quando você joga essa pergunta mais estatística também parece que ela se exercita para poder te dar o raciocínio de probabilidade que ela trouxe, né? Porque ela traz, até por ser rapidez, né? O que ela achou, trouxe.
Mas se você perguntar mais, com outras palavras, ela vai buscar em outro lugar também. Porque o LLM, ele entende aquilo que você estava falando no seu prompt. Por isso que até tem toda a questão de engenharia de prompt. Se você pergunta diferente, se você perguntar prós e contras, vem um jeito. Se você perguntar defina, vem de outro jeito. A pior coisa é o que você acha. Ela não tem que achar nada. Não imagina, né? Ela tem que trazer dado, né? Eu aposto que um monte de gente fala, o que você acha? Jura? Nunca passou pra minha cabeça que alguém perguntava o que você acha para IA, entendeu? Mas é importante, né? Conversar, porque às vezes cria uma relação que... Gente, ali é número, né? Não tem que achar nada. Não tem, então, eu acho que lidar com IA em cenários, ou seja, transferir o seu raciocínio do reasoning e ser ela o seu parceiro. O que eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que a IA ela pode trazer dados, informação e tudo, mas você tem que avaliar e tem que ser crítico o suficiente para ver se este dado que ela está trazendo faz sentido ou não, porque no final do dia você vai ser responsável pela informação que vai compartilhar. Né? Não é a IA, a culpa foi da IA, você não vai poder. Então, a criticidade eu acho que é fundamental. Porque, ok, a IA ela pode acelerar, ela pode trazer... Se você souber usar de forma muito inteligente a IA, você ganha velocidade, você, em vez de ter que pesquisar várias coisas, ela consegue fazer isso rapidamente. Mas as pessoas, eu acho que... Você falou uma coisa que eu gostei bastante, é que você tem que saber perguntar. E aí um ponto que me chamou a atenção é o seguinte, se a pessoa hoje nem pergunta, né, nem se aprofunda, ela não tem um pensamento crítico para o médico, para o mecânico e tudo, ela não vai ter para IA. Então tem que tomar um cuidado redobrado, né, para a pessoa não ter essa impressão, né, de uma falsa inteligência, né, que a IA não, a IA falou, é isso, e tem que ter esse questionamento sempre, né? Porque você está rodeado de pessoas de conhecimento, de autoridade. Por que você já não fazia essas perguntas antes? Agora, do nada, agora você vai começar a perguntar de forma boa? Não, provavelmente você continua perguntando da mesma forma que você perguntava. O problema é que, como a IA não é julgadora, ela responde. Ela nunca vai falar, nossa, que pergunta tonta, né? Ela nunca perguntou para mim, não sei se para vocês. Ela responde. Não vai fazer cara feia também? Não faz cara feia, mas a mesma pergunta para um ser humano, a pessoa fala o seguinte, mas viu, não entendi, me explica melhor. Eu acho que vai chegar. Algumas interações que eu estou tendo, a IA começa a responder, deixa eu ver se eu entendi. Mas provavelmente é o jeito que eu perguntei, ela começou a responder. Se eu falo, não estou certo, me ajude a elaborar minha própria pergunta, o prompt vem, a resposta é diferente. Eu não estou muito certo, me ajude a elaborar a minha pergunta para depois você responder. Ela entra num outro modo, de ir, voltar lá no cérebro dela e etc. Isso é interessante. Eu vi também do prompt reverso. Eu adorei, que é exatamente o seguinte, você vai, ela chega na resposta que você quer. E aí você finaliza o seguinte, você pode me dizer qual seria o prompt mais adequado para que eu chegasse nessa resposta imediatamente? Então, eu achei interessante essa dica também, né, Bruno? Uma forma já de organizar o pensamento, a estruturação dos critérios, né, a organização da IA. Porque hoje a IA ela já opera naquele modo thinking. Porque a IA não é mais um API que vai e volta, ela processa um monte de coisa. Inclusive, dependendo do modelo, você coloca o modelo mais avançado, que é mais pensador, modelo menor. No GPT, no Cloud tem isso. E depois tem um flag de mais pensamento expandido, uma coisa estendida. O que acontece? Ela não responde a primeira coisa. Eles têm um certo... A gente não percebe, mas tem um monte de agente que se autocritica. Ou seja, tende a ficar cada vez mais sofisticado e melhor. E quanto mais sofisticado, melhor, prós e contras, porque a resposta vai estar mais fundamentada, só que mais
terceirizada. Mas, Érica, eu fiquei intrigado, só você falou que a IA dá a resposta que você quer. Eu sei que é uma figura de linguagem, mas até aí a gente tem que pensar. Ela deu a resposta que eu quis no viés da confirmação, porque eu já queria essa resposta, ou ela deu a resposta no tema que eu quis, mas o conteúdo da resposta até me contrariou. É diferente. É isso. Né? Verdade. Faz total diferença. Então, olhar até os vocábulos de como comunica, ela é muito sensível às palavras que você coloca, eu acho. Ô, Barrichello, até aproveitando aqui, ó, você agora, depois de tanto tempo aí no mundo corporativo, e está numa fase aí de doutorado, né? Tá com a tese aí, trabalhando na FGV forte sobre o assunto. Aí, nesses estudos que você está nesse doutorado, o que chamou a atenção? Qual foi alguma coisa que você falou assim, puta, isso daqui é revolucionário, tá? É diferente. O que você pode trazer para a gente aí nesses estudos que você fala assim, putz, baita breakthrough? Eu vou falar duas coisas. Uma de um conteúdo e o outro de postura. O de conteúdo, eu estou estudando métodos heurísticos de tomada de decisão. Parece um palavrão, mas heurística é uma simplificação de pensamento, que existem as heurísticas racionais, aquelas que dão ótimo, dá certo, funciona, não te induz a viés. Eu fiquei bastante impressionado como já está catalogado muita forma de pensar, mas não veio para civilização, nós, pessoas comuns. Né? Ou seja, tem muita coisa que no final do meu doutorado eu vou apresentar, que vai ser mais livros e mais consultorias, de como tomar decisões rápida e certa. Então, esse breakthrough é tipo, tem jeito, tem gente que já estudou, mas ficou lá, parado. Segunda coisa que até mais forte do doutorado, que se distancia de mestrado, porque o mestrado você faz rápido, você vê o que existe e resume. Faz uma coisa boa, mas comparado com o doutorado, que são 4, 5, 6 anos, você tem que produzir algo novo. Mas não é novo para você. Se você faz algo, você não consegue publicar que todo mundo fez, você não consegue ir para frente. Foi ótimo, você fez uma pesquisa para você durante 4, 3 anos. Então, você tem que convencer a banca examinadora e as papers internacionais que aquilo é realmente útil e novo para a sociedade. Então, você tem que colocar mais um tijolo na ciência. No caso, ciência social, né? Que é administração, negócios e pensamento. Cada vez que eu pesquiso para achar algo novo, eu não acho. Ou seja, é um exercício de humildade. Tudo que eu acho que é uma grande ideia minha, alguém já pensou. Nossa. Diferente de muitos consultores, gurus, que trazem coisas novas, etc. Certo. Gente, o que eu faço agora? Vou lá buscar. Eu estava procurando alguma coisa que subsidiasse, que não. Daí eu vi um pesquisador em 56 já falou isso. Falei, nossa! Ou seja, inédito é uma coisa. Então, pelo menos eu fico pensando assim. Eu pensei sozinho. Eu não sabia que existia, mas eu tive a ideia por mim mesmo. Ou seja, o ineditismo da minha cabeça é diferente do ineditismo do mundo. Sim. Certo? Mas, ou seja, o cara pensou. Mas eu pensei sozinho, o cara pensou antes, é diferente. Mas pelo menos eu fico feliz de que eu estou tendo algumas ideias boas, mas quando eu checo, não vale para a ciência porque ele pensou antes de mim. Então é um exercício de humildade muito grande fazer isso. Imagino. Mas o que vale para a gente nos treinamentos e consultoria é que, mesmo que o mundo já inventou, se a gente no mercado de trabalho ainda não sabe, a contribuição minha, basicamente, é unir academia com o mercado de trabalho. E até o que eu proponho para as empresas, etc., é o 2 em 1. Porque um consultor vai nas empresas,
mas ele não teve o treinamento didático de explicar, de fazer as pessoas pensarem junto. Ele dá, pela experiência dele, o caminho A ou B. O professor que só ficou na academia, ele não pode falar, poxa, aquela reunião, eu entendo muito bem como que são as políticas, eu sei muito bem os processos que quebram. Eu estou nesses dois mundos há um bom tempo. E aí é muito útil. Então, os próximos livros virão de uma linguagem simples, só que bem embasadas. Então, essa é a minha missão. Não, muito interessante. E falando um pouquinho de futuro e liderança, Tá. Você acredita que o pensamento crítico ele vai ter mais valor que o pensamento técnico? Principalmente agora com o IA. É muito fácil fazer um plano de negócio. Vamos pensar num domínio que a IA está trazendo. Você pede um plano de marketing, vem uma coisa super bem estruturada. Você pede para fazer um código e fazer um app, muito bem. Ou seja, cadê o conhecimento muito específico que era um valor para aquela pessoa? Contabilidade, ele faz uma análise do balanço. Ou seja, o conhecimento específico ele é reproduzível. E tudo que é reproduzível está colocando naquele algoritmo. O que sobra para a gente são duas coisas. Empatia, para ser líder, e julgamento. Porque julgar é uma coisa até maior do que decidir, né? Porque julgar é ter opinião. É você fazer uma inferência do certo, do errado, do vamos para cá, não vamos, e muito unido com a empatia, se dá certo ou não dá nas empresas. Então, o líder do futuro é aquele que sabe usar a IA, buscar o conhecimento e usar a serviço de um bom julgamento, de uma boa relação humana. Mas eu não estou dizendo de jeito nenhum que o conhecimento técnico internalizado é importante. Caso contrário, as pessoas vão falar, não precisa mais de faculdade. Porque faculdade, ela ensina duas coisas, a pensar, óbvio, e aquele corpo de conhecimento técnico. Vai fazer engenharia, vai fazer medicina, vai fazer publicidade, vai fazer finanças. Não, porque em algum momento você vai ter que saber avaliar se aquela coisa técnica que ele fez está bom. Entendi. Então, você tem que ter aqui no background o seu conhecimento técnico, mas a IA é um segundo cérebro técnico. Você talvez não tenha que memorizar. Você sabe as coisas, mas deu um branco, você vai lá na IA, volta. É verdade, eu estudei isto. Então, até dá para usar como... por exemplo, calculadora não fez as pessoas não saberem matemática. Sim, mas ajudou. Mas ajudou, dá praticidade. O Excel... Ele pode ser lida como a calculadora de comunicação, a calculadora do marketing, ou seja, é uma ferramenta que se você não tiver um conhecimento mínimo técnico, você não vai saber criticar. Olha, é isso? Eu vou dar alguns casos recentes comigo. Alguns familiares tiveram alguma situação de doença. Eu pedi, me dá o exame, etc. A gente joga o hemograma, um monte de coisa, né, na IA, e ela traz as respostas. A gente fica todo feliz que agora eu posso ser o meu médico. Não pode. Você vai ter que saber criticar. Então... Você não tem conhecimento suficiente para criticar isso. Você não tem bagagem. Né? De medicina, como a gente... ser humano, você se faz um diagnóstico, tem filhos, entende um pouco da relação da febre, do dor de ouvido. Mas peça para eu fazer uma manutenção no meu vaso de flor que está com branco. Eu faço na IA, pergunto, estou com essa situação, ele vai dizer, coloque tal veneno, porque tem praga. Assim, eu não sei se está certo. Você até pode acreditar. Então, nesse caso, uma outra opinião,
Ou seja, eu não sou autossustentável nisto. Eu estou fazendo muita coisa de design para a minha empresa, porque você faz uma apresentação, você tem o cloud design, você faz os templates para a marca, mas falta vida. Eu não tenho aquele tino de design. Então eu falei, nossa, eu vou pedir para alguém fazer junto. Essa pessoa vai fazer. Não, que ela vai saber dar os comandos melhores. É isso. Então as minhas apresentações, elas são muito melhores do que antes, quando eu fazia com mouse e PowerPoint. Então as minhas apresentações melhoraram muito, mas ainda não chega aos pés de um designer. Então o conhecimento técnico ele vai ser sustentado, só que esse designer, sem julgamento, o pensamento crítico, vai ser varrido, porque ele não vai conseguir interagir nessa complexidade do mundo moderno. Nossa, é muita coisa, né? E você comentou um pouco aí que você está com consultoria, então fala um pouco mais aí o que o Barrichello está olhando para frente, né? Você passou por várias corporações, né? Tem trabalhado na FGV, junto com a FGV, mas fala um pouco mais aí desse novo momento aí, o que você tem atuado? Bom, eu abri a minha própria consultoria que tem o nome de Reason Hub, que é tudo relacionado a raciocínio, julgamento e etc. Então, basicamente, eu atuo em 3 blocos. Como consultor, no meu background, que é operações, eficiência, governança, método de gestão. Como mentor, auxiliando pessoas físicas sobre dúvidas de carreira, mas também de performance, de como é que a gente pode estruturar o pensamento. E o braço, que eu adoro, que é do treinamento reflexivo, onde eu posso ensinar o Reasoning Skills puro, que é métodos de tomada de decisão, pensamento crítico, ou temas de administração de uma forma mais reflexiva. Eu já dei treinamento até de People Analytics, execução adaptativa, tomada de decisões em mundos complexos em logística. Qualquer tema que envolva uma situação onde você quer melhorar a sua empresa, este domínio do conhecimento você pode oferecer de forma diferente, treinando as pessoas. Então, eu digo que eu não sou só um consultor puro e também não sou um educador puro, porque eu vivi os 2 mundos. Então, a minha grande proposta é ajudar as pessoas a raciocinarem melhor naquela empresa e não de uma forma dos pensadores gregos e etc. Não, mas muito legal, bom, né? Barrichello, eu acho que é uma aula que a gente teve aqui. E se você quiser deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, assim, com relação à questão de pensamentos críticos, tomada de decisão, que conselho você daria para quem está nos ouvindo agora? Eu falaria esse slogan que eu tenho aqui no livro, diz: pensar bem é uma escolha. Né? Por que pensar bem é uma escolha? Porque pensar bem não é fácil, é difícil, dói. E aí eu digo, não confunda pensar com raciocinar. Né? Eu quero criar raciocinadores e não pensadores. Porque qual a diferença? Pensar, todo mundo pensa, é do ser humano. Você pensa dormindo, você tem devaneios, você tem sensibilidades, etc. Raciocinar é deliberado, ele tem um propósito. Por isso que ninguém fala. Todo mundo fala, nossa, me peguei pensando hoje, né? Ninguém diz, nossa, me peguei raciocinando hoje. Verdade, raciocinar tem intenção. E aí é o que eu falo, tem método, é prática. É o mundo seria muito melhor se tivesse raciocinadores mais atuantes. Né? Muito obrigada mesmo. E agradeço a disponibilidade. Obrigada, Barrichello. Obrigado a vocês. Valeu.